Paz do Senhor, querida e amada Igreja Batista Viva. É com muita alegria, muito prazer estar aqui, declarando a paz do Senhor sobre a sua vida, nesse momento às vezes de tantas incertezas, de turbulência, mas saber que nós podemos continuar confiando na graça e no favor desse Deus bondoso e maravilhoso ao qual nós servimos. Eu gostaria de começar esse período de louvor declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmos 23 declara isso, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Então essa é a confiança que nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, nós podemos continuar confiando nesse Deus maravilhoso que é o nosso pastor e que não permite que nada nos falte. Para a glória e honra do nome dele, exalte a ele onde você está aí, na sua casa, seja no seu quarto, na sua sala, onde você for, que esse Deus seja adorado através dessas canções e que o seu coração seja tocado pelo poder do Espírito Santo no nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Que nesse momento você venha descansar realmente nos braços
daquele que nunca nos deixa, daquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo naqueles que a gente às vezes pensa, Deus não está aqui. Ele está, Ele é fiel, a palavra dele é fiel, Ele não mente, Ele está conosco, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso abrigo, socorro bem presente na angústia, e que nós venhamos descansar verdadeiramente nos braços do nosso Pai, do nosso amado Pai. Aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Declare: seguro estou nos braços daquele que Ele nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Declare isso: em teus braços é o meu descanso. Declare: e se eu passar pelo vale, diga, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaída graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaída graça, recaio de novo em tuas mãos. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e amada irmã. Que a graça do Senhor possa abundar na sua vida, trazendo a liberdade e o favor do Senhor na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. As graças, amada.
Estamos mais uma vez usando o canal para, nesse momento em que estamos no isolamento social, previsto pelos nossos governantes, e de maneira que nós temos usado esse canal como um meio de fazer chegar a palavra do Senhor, o Evangelho, até vocês. Sabemos que essa não foi a primeira crise que o ser humano enfrentou, que a humanidade enfrenta, e sempre Deus ele tem uma saída para todos nós. Então, eu queria nessa noite trazer aqui uma palavra para que você pudesse refletir. Porque muitas das vezes, no momento de luta, de dificuldade, a gente fica como se não tivesse para onde ir, aonde recorrer. Mas quero dizer para você que esse não é o caso do cristão. O cristão ele tem uma âncora, ele tem uma esperança, ele tem uma certeza, ele tem a fé que Deus continua no controle. Embora muitas das vezes as coisas no mundo físico parecem estar desarranjadas, mas Deus continua no controle. Eu queria nessa noite compartilhar com os amados irmãos um texto que está lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias, tido como profeta chorão, um profeta que profetizou sobre o povo ter sido escravo na Babilônia, e foi rejeitada a sua profecia, teve muita rejeição, foi jogado no calabouço, jogado num poço de lama, e isso trouxe muito sofrimento para ele, e em meio a esse sofrimento ele escreve o livro de Lamentações. E escrevendo as suas lamentações, as suas queixas, ele escreve no capítulo 3, versículo 24 até o 26, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, Jeremias aqui, nesse momento de luta, de rejeição ao seu ministério, às suas palavras proféticas, então, um momento de tristeza, ele começa a refletir sobre isso. Qual a razão de tudo isso que ele está enfrentando, que ele está passando? Ele chega a essa conclusão, que a porção dele, aquilo que ele tem, a certeza que ele tem é o Senhor. E o Senhor é aquele que, na verdade, ele cuida, ele trabalha para aqueles que esperam nele, ele cuida daqueles que o buscam. E ele coloca então, no versículo 26, ele diz que é bom ter esperança. E falando sobre essa palavra esperança, esperar com paciência, Jeremias, um pouco antes nesse texto, no versículo 21 até o 23, ele vai falar sobre algo muito importante, sobre a questão da esperança. Ele, como eu disse, diante de tanto sofrimento, tanta luta, tanto confrontos com os reis, com os ricos, com os poderosos da sua época, e agora ele se encontra num calabouço, num poço de lama, e ali ele começa a refletir, e aí no versículo 21 ele fala algo interessante. Ele diz assim: torno trazer isso à mente, ou à memória, portanto tenho esperança. Então ele começa a trazer algumas coisas à sua memória, à sua mente. E ele diz assim no versículo 22, o que ele traz à memória? Ele traz à memória a benignidade do Senhor. Ele diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba. Então Deus, ele não é só bom, ele é benigno. A bondade dele dura para todos sempre. E Jeremias então começa a pensar na sua situação, no seu momento de confronto, de sofrimento, e ele então começa a lembrar. Eu acho que tudo que nós precisamos num tempo como esse que a gente tem vivido é usar a nossa memória. O que nós temos na nossa memória? Jesus fala sobre o homem que tirou do seu bom tesouro. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter essa memória. Quem é o nosso Deus? Será que o nosso Deus, ele é um Deus vingativo, é um Deus cruel, é um Deus ruim, é um Deus que só quer o mal das pessoas? Não é isso. Então, um momento como esse de pandemia no mundo inteiro, é um momento para a gente refletir, como Jeremias, naquele momento em que ele trouxe uma palavra profética de algo que estava acontecendo por causa do pecado das pessoas, do povo judeu, e estava agora sendo levado ao cativeiro na Babilônia, e ele traz essa palavra, e por isso ele é castigado, ele é colocado ali naquele calabouço,
E ele agora, então, quer trazer à memória essa palavra de Deus, que ele é benigno, a benignidade de Deus nunca acaba. Outra coisa que ele diz assim, as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias, ele traz isso à sua memória. Então é bom para nós, num tempo como esse, que nós estamos nesse isolamento social, pensar o que tem na nossa memória, o que tem dentro do depósito do nosso coração, que a gente pode trazer para a mente, sabe, para entender o que Jeremias está dizendo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Se eu tenho memória que Deus, Ele é misericordioso, então eu sei que essa pandemia não vai acabar com a nossa comunhão com Ele, não vai acabar com a nossa vida, pelo contrário. É o momento da gente confiar inteiramente no Senhor. Como Ele já deu livramentos de outras coisas, Ele vai continuar dando livramento para o seu povo. Então eu queria dizer para você nesta hora, não fique preocupado, não entre em pânico. Logicamente, escute as autoridades, que aliás a Bíblia diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Mas não entre em pânico, não fique com medo. Deus continua soberano, continua ainda controlando todas as coisas. Ele está no controle em meio às dificuldades. A nossa paz não está na circunstância, naquilo que está em volta de nós. A nossa paz, ela está dentro de nós. O próprio Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. E quando então Jeremias ele faz essa reflexão, ele fala, eu quero trazer a minha memória, eu quero trazer a minha lembrança, aquilo que me traz esperança. E o que trazia esperança para ele era a misericórdia do Senhor. Então, num momento tão difícil, eu queria que você pensasse também que a misericórdia de Deus não mudou. A compaixão de Deus ainda continua sobre nós. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que Deus nos amou ainda sendo nós pecadores. A Bíblia vai dizer que aonde multiplicou o pecado, abundou a misericórdia, abundou a graça de Deus, o favor de Deus. Então nós precisamos entender como Jeremias. Jeremias fala de uma esperança que ele tinha dentro de si. Ele sabia que Deus ia libertar o seu povo. Ele sabia que Deus ia tirar o seu remanescente ali da Babilônia. E que também possamos ter essa certeza. Esse surto vai passar. Essa epidemia ou pandemia vai passar. E o que é que nós vamos ter na memória? O que é que nós vamos trazer na nossa memória nesse tempo? Vamos trazer as vitórias que Deus já nos deu. Quantos livramentos, quanta bondade revelada na palavra do Senhor. Sabe, no Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre a esperança, Jeremias fala no Antigo Testamento sobre essa esperança que ele tinha de Deus agir, da misericórdia de Deus. No Novo Testamento nós temos uma palavra sobre essa misericórdia, esse amor derramado. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus continua nos amando. Aí o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos falando sobre que a vida pode ter os momentos difíceis, a adversidade, e aí ele chega no final e fala sobre a esperança. Ele diz assim, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então talvez no momento de luta, de dificuldade, nós tentamos olhar para as dificuldades, para a circunstância, mas que isso seja só um alento para nós olhar para cima, para o alto, para Cristo, e ver que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. E que isso se transforme em nós experiência. E que essa experiência produza a esperança. E a esperança não vai trazer confusão para nós, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E esse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por nós, ninguém pode tirar de nós. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre a esperança, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória eterna. Então hoje nós temos uma esperança viva. Naquele contexto de Jeremias, ele tinha esperança que Deus ia livrar o seu povo. Hoje nós temos uma esperança viva que foi revelada em Cristo Jesus, que Paulo disse que era um mistério, mas que hoje foi revelado a nós, os gentios. E hoje nós temos essa esperança.
Sabemos que essa epidemia vai passar porque nós temos a esperança de glória eterna que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu queria dizer para você, nesse momento de dificuldade tão grande, talvez não como Jeremias, que estava dentro de um poço de lama, confinado àquela lama, aquele poço. Hoje nós estamos confinados dentro da nossa casa, no conforto. Não é férias, como tem falado muito bem os meios de comunicação, mas é um momento de reflexão para nós, como igreja. O que temos feito desse tempo? Qual a nossa reflexão sobre essa pandemia? É Deus trazendo o seu juízo, cumprindo as suas promessas, as suas profecias? Ou é tão somente algo do mundo físico? Ou talvez é alguma coisa criada pelo próprio homem para a questão financeira, para a questão, porque alguém quer dinheiro, alguém é comunista? Isso não vem ao caso para nós como igreja, mas o que nós temos que saber é que a nossa esperança, ela transcende tudo isso. Nós temos esperança de glória eterna. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, essas coisas estão já ditas na Bíblia que vão acontecer, mas nós temos que estar preparados para viver pós-pandemia, pós-guerra mundial. Nós temos que estar preparados para viver a vida eterna que Jesus nos prometeu quando ele ainda estava aqui na terra. Ele disse que ele foi preparar lugar e quando estivesse pronto ele voltaria. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se prepara, meu irmão. Você está com esse tempo de ficar em casa, de estar refletindo sobre as dificuldades, sobre tantas lutas que as pessoas têm enfrentado. Quantos perderam entes queridos com essa enfermidade maligna? Mas e você? O que você está fazendo nesse tempo? Vamos permanecer orando, buscando a direção de Deus, buscando a razão de estar tendo uma vida mais íntima com o Senhor de oração, apresentando as pessoas diante do Senhor. Eu queria que você colocasse essa esperança na sua vida. Não importa o momento que nós estamos vivendo, nós vamos passar por ele. Vamos passar vencendo, vamos passar, porque nós acreditamos que há poder no sangue de Jesus e que ele vai nos fazer vencedor. Ele vai nos levar a vencermos todas essas dificuldades. Eu queria orar com você nessa hora. Se você puder curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, oremos ao Senhor em favor do nosso país, em favor da nossa cidade, em favor dos nossos amados irmãos, crentes, cristãos. Talvez alguns amados já perderam até ente querido com essa pandemia, mas que o Senhor esteja trazendo uma esperança, um renovo dentro de cada um de nós e que nós possamos viver uma vida a cada dia abençoada diante do Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, pedimos ao Senhor em favor da nossa nação, Pai, em favor da Tua igreja aqui no Brasil, no mundo, a Tua igreja que está acostumada a se reunir num templo, num prédio, e nesses dias não estão conseguindo reunir por causa de decreto, de leis. Mas nós não deixamos de ser igreja, não deixamos de ser corpo, porque nós continuamos unidos, orando na nossa casa, fazendo o culto doméstico, buscando a Tua face. E é por isso, Senhor, que nós queremos agora te pedir, abençoa, Senhor, abençoa cada nação que tem sofrido com essa pandemia. Visita, ó Deus, cada nação que talvez sem recursos, sem condições financeiras, estão sujeitas a perder tantas pessoas. Ó Pai, visita também a nossa nação. Ó Deus, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, nos ajuda a anunciar o Evangelho nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento por essa enfermidade. Nos ajuda a abrir a nossa boca e testemunhar do Senhor. Nos ajuda a ser, Deus, esse pregador de boas novas. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor prometeu que vai voltar para nos buscar e nós queremos estar preparados para a Tua vinda. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa o nosso prefeito. Abençoa, Deus, a nossa casa, as nossas famílias. Abençoa o Ministério Batista Viva. Toma tudo diante de Ti, Pai. Nos livra deste mal e continua nos dando a vitória, porque nós colocamos tudo diante de Ti.
Ti, Pai. Que haja cura, que haja proteção do Senhor, como está na Tua palavra. Ó Deus, que essa peste perniciosa não chegue até nós, mas que o Senhor guarde a nossa tenda e nos livre de todo mal. Nós oramos assim, certo da nossa vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, do nosso Pai, que a santíssima comunhão e consolação com o Santíssimo Espírito Santo de Deus e seja com todos vocês. Que Deus abençoe e dentro em breve vamos estar reunindo novamente no prédio. Mas enquanto não tivermos oportunidade, vamos estar usando esse canal para falar do amor de Deus e abençoar a sua vida. Tenha todos uma noite abençoada em nome de Jesus.